Cirurgia da vesícula biliar. É possível viver sem a vesícula biliar? Eu sou o Dr. Carlos Canteras, cirurgião do aparelho digestivo, e a gente vai conversar um pouquinho a respeito de tudo que envolve aí a cirurgia da vesícula biliar e as dúvidas que os pacientes costumam perguntar no consultório. Bom, começando, se é possível viver sem a vesícula biliar, a resposta é sim, é possível viver sem a vesícula biliar. O organismo sofre uma adaptação, o nosso trato gastrointestinal sofre uma adaptação no sentido de digestão e passa a ter uma boa digestão, na maioria das vezes, sem a vesícula biliar. Então a resposta é sim, é possível viver sem a vesícula biliar. Mas a gente primeiro precisa entender o porquê foi indicada uma cirurgia da vesícula. Então essa cirurgia não partiu de uma indicação, essa cirurgia não foi realizada sem uma indicação precisa. Esse é um ponto importante, porque a gente coloca sempre na balança o motivo da cirurgia e aquela afecção, aqueles problemas de saúde ou sinais e sintomas que o paciente está vivendo naquele momento. E aí, quando a gente faz esse balanço, essa indicação da cirurgia, junto com sintomas, com desconforto, com problemas de saúde, com riscos de complicações, a gente acaba indicando a cirurgia para o paciente. Então, não é simplesmente viver sem uma vesícula, mas sim houve um motivo, houve uma indicação para essa cirurgia da vesícula biliar, para essa vesícula ser removida. E a causa mais comum, sem dúvida, são os cálculos de vesícula biliar. O paciente acaba tendo uma bile litogênica, uma bile que forma cálculo, e aí sim esses cálculos começam a ser depositados na vesícula biliar, eles começam a crescer, aumentar de tamanho e muitas vezes isso gera sintoma, isso gera desconforto no paciente. Então o primeiro ponto é entender os sintomas. Os pacientes que começam a desenvolver cálculos na vesícula biliar são normalmente pacientes que começam a ter dificuldade de digestão, sentem um empachamento, um estufamento depois da alimentação, podem ter um desconforto mais localizado no lado direito, que a gente chama de hipocôndrio direito, uma dor abdominal depois da alimentação, principalmente alimentos gordurosos, que estimulam a vesícula a trabalhar. E aí esses pacientes passam a ter crises de dor abdominal, podendo ter inclusive a pele amarelada, o que a gente chama de icterícia. Então esses são alguns sinais e sintomas dos cálculos na vesícula biliar. Normalmente a gente não espera chegar numa fase avançada onde o paciente se torna muito sintomático, o paciente tem crises biliares frequentes para tratar esse paciente. Esse paciente normalmente nos primeiros sinais e sintomas, o primeiro desconforto, ele deve ser avaliado por um médico especialista, que muito provavelmente, claro, o paciente tendo condições, tendo uma boa saúde, uma boa reserva fisiológica, o paciente vai fazer o procedimento e remover essa vesícula, extrair essa vesícula com os cálculos, evitando complicações, evitando problemas futuros. Então eu falei a respeito da vesícula biliar, as complicações dos cálculos da vesícula biliar e por que essa remoção, por que a extração, a cirurgia da vesícula. Vamos falar um pouquinho dessas complicações. Por que a gente indica um procedimento com a intenção de prevenir ou evitar complicações dos cálculos na vesícula biliar? Porque muitas vezes são complicações sérias, complicações que, sem dúvida, o risco supera o benefício, ou seja, o risco que o paciente está exposto a algum padrão de cálculos, padrão de sintomas, claro que tudo isso tem que ser avaliado, mas esse risco dos cálculos muitas vezes é maior, quer dizer, uma complicação maior frente a um procedimento hoje de pequeno porte, um procedimento minimamente invasivo, onde o paciente faz o procedimento num dia e pode ir para casa até mesmo no mesmo dia da cirurgia. Então, quer dizer, uma cirurgia minimamente invasiva, bem controlada, hoje que a gente consegue minimizar e prevenir todas as complicações, mas a gente manter os cálculos ou persistir com o paciente sintomático, a gente arrisca, a gente aumenta a chance de complicações. E quais são as complicações? Primeira delas, esse cálculo na vesícula biliar migrar. A vesícula contrai quando ela recebe o estímulo da alimentação, ela contrai e aí, consequentemente, esse cálculo migra e pode gerar o que a gente chama de pancreatite aguda, né? É uma das complicações mais comuns, a pancreatite aguda biliar, que a gente chama, e esse paciente pode ter dor abdominal, náuseas, vômitos, alterações no exame de sangue características de uma pancreatite aguda, um exame de imagem mostrando para a gente que esse pâncreas está inflamado. E isso é uma complicação que vai precisar de uma internação hospitalar. Esse paciente vai para o pronto-socorro, ele está bem desconfortável, bem sintomático, ele vai ser internado, esse pâncreas tem que entrar em repouso para a gente conter essa inflamação. E na mesma internação, esse paciente vai ser submetido à cirurgia da vesícula, evitando uma nova pancreatite no futuro. Então esse paciente vai ser operado na mesma internação. Então essa é uma das complicações, a pancreatite aguda biliar.
Uma outra complicação, esse cálculo da vesícula migra e fica no caminho da bile, o que a gente chama de coledocolitíase. Esse cálculo fica no caminho da bile. Esse paciente pode ter dor abdominal, desconforto e fica com aquela pele amarela, o olho amarelo, o que a gente chama de icterícia. Esse paciente também vai ser internado, ele vai ser submetido primeiramente a uma endoscopia para remoção desse cálculo e na sequência vai ser feita a cirurgia da vesícula biliar. Tá? Essa é a coledocolitíase, podendo complicar ou não com uma infecção, que a gente chama de colangite aguda. Então seria a segunda complicação. Terceira complicação, e tão comum quanto a pancreatite aguda, é a colecistite aguda litiásica. O que é isso? É a inflamação da vesícula, causada pelo cálculo. A colecistite aguda litiásica. Esse cálculo, no momento que a vesícula contrai, esse cálculo impacta na saída da vesícula, que a gente chama de infundíbulo da vesícula biliar. Esse cálculo impacta e obstrui. Dentro de mais ou menos 6 horas, isso tende a progredir, tem uma proliferação bacteriana e começa um processo infeccioso na vesícula biliar. Então o paciente tem dor, ele vai para o pronto-socorro, uma dor incólica, muitas vezes refratária à medicação, refratária a analgésicos, e a gente faz alguns exames, entre eles ultrassom, e o ultrassom mostra esse cálculo obstruindo a vesícula, um cálculo impactado, e a vesícula biliar com algumas características de uma inflamação aguda. Esse paciente vai ser internado e vai ser submetido a uma cirurgia da vesícula nas primeiras 24 horas, para conter esse processo inflamatório e infeccioso da vesícula. Então é um paciente que vai ser submetido a uma cirurgia numa condição de urgência ou emergência, depende de como esse paciente se apresenta, mas sem dúvida nas primeiras 24 horas. Essa é a colecistite aguda litiásica. Então essas são as 3 complicações, vamos dizer assim, mais comuns. Existem outras complicações, tá? Mas eu acho que isso é importante o paciente ter em mente, que o procedimento é indicado na tentativa de minimizar, na tentativa de evitar essas complicações. E falando a respeito da cirurgia, tecnicamente da cirurgia, como que é feita a cirurgia da vesícula biliar? É uma cirurgia minimamente invasiva, uma cirurgia considerada hoje uma cirurgia de pequeno porte. Alguns centros, alguns hospitais, algumas equipes acabam utilizando inclusive o esquema de hospital-dia. O paciente vai pela manhã, faz o procedimento cirúrgico e no final do dia esse paciente está indo para casa. Então, é uma cirurgia que causa impacto à saúde do paciente mínimo. Então, é uma cirurgia que, sem dúvida, tende a ter uma boa recuperação no pós-operatório. É uma cirurgia que hoje dura mais ou menos 30, 40 minutos, uma cirurgia de vesícula biliar de procedimento intraoperatório. Claro que existe o pré-anestésico, o anestésico e o período pós-anestésico de recuperação do paciente. Mas de intraoperatório, mais ou menos 30 minutos de procedimento cirúrgico. Na grande maioria das vezes são feitas 4 incisões no abdômen do paciente, incisões pequenas, entre 1 centímetro e 5 milímetros, e por ali, por uma câmera que a gente introduz na região do umbigo, da cicatriz umbilical, a gente opera a vesícula biliar do paciente, faz a extração da vesícula e dos cálculos através de uma câmera, olhando uma tela de televisão. Então a gente consegue fazer a remoção dessa vesícula e com isso, sem dúvida, a gente minimiza o impacto à saúde do paciente. Não depende de incisões grandes, de um corte extenso, e isso faz com que o paciente tenha uma recuperação de pós-operatório mais rápida, tenha menos dor no pós-operatório, retorne às suas atividades habituais, ao trabalho, ao convívio familiar de uma maneira mais rápida e efetiva. Quanto à recomendação de pós-operatório, o que eu devo fazer depois de uma cirurgia da vesícula? Não, primeiro ponto é evitar pegar peso, evitar fazer esforço aí por um período de 2 semanas, de 14 dias, um período de um repouso relativo. Eu sempre falo para o paciente, não é para ficar na cama em casa jogado. A cama serve para descansar e dormir à noite. Durante o dia, depois de uma cirurgia de vesícula, é para ele andar, ele pode andar no quarteirão, ir até a padaria, andar pelo prédio ou pela casa onde ele mora. Então é para o paciente ficar ativo em casa, se movimentar. E a cama só para descansar. Mas claro, esse paciente nos primeiros 14 dias, aí as primeiras 2 semanas, evitar pegar peso, evitar fazer esforço e evitar alimentos gordurosos. Então uma dieta mais leve nesses primeiros 14 dias para ter essa adaptação gastrointestinal e o paciente não ter nenhum desconforto gástrico, como diarreia, aumento da frequência evacuatória. Então, uma dieta leve, uma dieta hipogordurosa nesses primeiros 14 dias. E, sem dúvida, seguir a recomendação médica. Tomar os medicamentos de acordo com a prescrição e ter esse segmento do médico, aí, um segmento mais precoce de pós-operatório. Caso você tenha gostado desse conteúdo sobre cirurgia de vesícula biliar, dá uma olhada nos outros vídeos que a gente tem no canal, deixe seu like, ative o sininho para receber novos conteúdos, novas informações e se inscreva no canal. Obrigado!